Graça e paz, queridos. Se nós crêssemos nesse Deus que o coral acabou de cantar, nós não andaríamos tão ansiosos e estressados. Eu acho que é a primeira vez que eu vou pregar sobre ansiedade e ansioso. Existe um temor no nosso coração, temor para com a palavra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. E todas as vezes que nós vamos desembainhar da palavra, há um temor no nosso coração. Vamos orar? Santo Espírito, sem a iluminação que vem de Ti, nós jamais poderemos compreender a revelação da Tua palavra. Por isso, Santo Espírito, por graça e por misericórdia, abra os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E nos capacite a lançar toda a nossa ansiedade sobre aquele que era, que és e que hás de vir. É no nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Vamos ler Provérbios 12, 25 juntos. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Alguns anos atrás chegou uma moça na minha oficina querendo vender uns livros sobre saúde, sobre alimentação. E ela virou para mim e falou: "Seu Maurício, o senhor sabe o que mais mata hoje?" Eu falei: "Segundo a minha Bíblia, é a ansiedade. Porque a Bíblia diz que a ansiedade do coração do homem o lança, ou lançará por terra. O que mais mata hoje é coração." "Seu Maurício, o senhor acertou, o senhor está certo." Eu falei: "Não sou eu que estou certo, é a palavra de Deus que está certa." A palavra de Deus que está dizendo que a ansiedade do nosso coração iria nos lançar por terra. E hoje o nosso mundo é um mundo de hiperatividade, de fazer. Nós não conseguimos parar, nós não conseguimos desacelerar. É fazer, fazer, fazer. Tem um famoso psicólogo que ele diz que as preocupações e a pressa são do diabo. As preocupações e a pressa são do diabo. Hoje esse sistema desse mundo, ele está envolto disso. Eu preciso fazer. A gente não consegue parar. Quando o povo quis adorar a Deus no Egito, quando o povo quis buscar a face de Deus, Faraó, que é uma figura do diabo, falou: "Esse povo está ocioso. Vamos dar mais trabalho para eles." Antes eles recebiam a palha, agora eles vão ter que buscar a palha e vão ter que dar a mesma conta do muro de tijolo. Porque estão ociosos. Então, esse fazer, esse troço desse mundo para nos deixar envoltos, presos. E a Bíblia diz assim, lá no Salmo 46, 10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, aquietai-vos." Como é difícil hoje, você e eu, nos aquietar. O profeta Isaías, ele diz assim: "Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes." Essas duas palavras que o profeta Isaías diz aqui, sossegar, aquietar, tranquilizar. Vocês sabem do que Satanás se alimenta hoje?
Satanás se alimenta hoje da nossa ansiedade. Ele se nutre das nossas ansiedades. Quanto mais ansioso, para ele, melhor. Quanto mais ansioso você fica, quanto mais estressado você fica, quanto mais o inferno fica aplaudindo lá em cima não, lá embaixo, e ele fica ali babando. Ele quer você e eu dessa maneira mesmo. Então, ele se nutre da nossa ansiedade. Não conseguimos parar. Eu estou no acampamento de homens, que está sendo uma bênção, está sendo um derramado do Espírito de Deus. Me deram 4 fitas para gravar o acampamento, eu não usei uma. Não está se gravando, está se conversando, chorando junto, falando, um mover do Espírito, que é uma coisa maravilhosa de Deus. Mas de 15 em 15 minutos um celular toca. Aí a pessoa abaixa e fala no celular com a cabeça baixa, achando que parece que ninguém vai ouvir o que ele está dizendo ali. Aí a pessoa levanta, vai para fora, começa a conversar lá, você escuta a conversa tudo lá de dentro. De 15 em 15 minutos uma pessoa sai. Não conseguimos parar para ouvir a palavra, não conseguimos parar para ouvir o Espírito Santo de Deus. Não conseguimos desligar o celular durante 1 hora, 2 horas, porque a mente está aqui, o corpo está aqui, mas a mente está fora, está longe. Isso é obra maligna do inimigo trabalhando. Muitas pessoas vivem por quase toda a sua existência debaixo de um tacão. Essa palavra tacão significa opressão, chamada ansiedade. Andam sempre cabisbaixas e frustradas com o curso de suas vidas, achando que Deus abandonou-as ou está punindo-as por algum motivo. A principal causa de tudo isso chama-se falta de conhecimento. A palavra de Deus nos afirma categoricamente, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A falta de conhecimento do Deus que contabiliza até mesmo os fios de cabelo que caem da nossa cabeça tem sido a causa de tanto fracasso, frustração e ansiedade. Tanto aqueles que se dizem conhecer a Deus, como aqueles que realmente não conhecem. Falta de conhecimento. A falta de conhecimento desse Deus, que ele diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele contabilize, a falta desse conhecimento desse Deus tem sido a causa de fracasso, de frustração e de tanta ansiedade, tanto no meio do povo de Deus, como do povo que não conhece a Deus. Eu creio que nós temos que clamar a Deus pela graça e pela misericórdia dele, para que ele venha tratar conosco. Ele venha abrir realmente os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos sossegar. Jesus foi claro ao dizer em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mal do presente século tem sido o fato de se confundir conhecimento doutrinário ou conhecimento de ouvir falar com conhecimento pessoal e verdadeiro da pessoa e obra de Cristo Jesus. Conhecer a verdade é estar em união com a própria verdade, que é Jesus Cristo. Essa união aconteceu
em seu próprio corpo, quando ele foi levantado do madeiro, como diz João 12:32 e Romanos 6, de 3 a 5. Vamos ler esses textos. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Porventura ignoreis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Esse é o verdadeiro conhecimento que todas as pessoas necessitam saber ou conhecer. Esse é o verdadeiro conhecimento. Esse conhecimento de que nós fomos atraídos em Cristo, incluídos em Cristo. Semana passada eu fui numa firma fazer um orçamento de um veículo, encontrei um amigo de infância. Ele tinha ido embora para Portugal e voltou agora ao Brasil, e na concessionária ele trabalhando, eu comecei a conversar com ele e falei, e aí, como é que estão as coisas? E tua vida com Deus, como é que está? Não, rapaz, pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo. O mês que vem eu já vou ser batizado. Eu não pude falar com ele ali, ele estava em horário de trabalho, mas eu fiquei pensando ali comigo, rapaz, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, o mês que vem eu estou me batizando. Esse batismo que Paulo está dizendo aqui, eu costumo dizer que se você espremer essa palavra batizar que aparece aqui, até sair sangue do zóio, não sai uma gota de água. Aqui Paulo não está falando de batismo nas águas. Aqui Paulo está falando do batismo em Cristo, do batismo no corpo de Cristo, do batismo na nossa morte juntamente com Cristo. Esse é o batismo que salva. Enquanto nós não tivermos a experiência dessa união com Cristo, desse batismo em Cristo, nós estamos perdidos. A Bíblia diz que nós somos ansiosos por natureza. Por isso que Jesus veio a esse mundo para tirar essa natureza ansiosa de nós. Essa natureza que produz essa ansiedade em nós. E foi lá na cruz que ele fez essa obra de morrer, mas nos atrair no corpo santo dele e nos matar juntamente com ele. Para que na sua ressurreição ele pudesse nos dar a própria vida dele. Eu fico pensando naquele texto de Romanos, quando Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Aí você fica ansioso, você fica frustrado, você fica preocupado com as coisas desse mundo. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. A palavra ansiedade na língua grega, meriminar, significa dividir, separar em partes, cortar em pedaços. Eu não sei se você consegue compreender o que essa palavra merimina quer dizer. É a pessoa não ser inteiro. É você ser fragmentado. Engraçado que a salvação de Deus é uma salvação completa. A Bíblia diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo ou completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros, inteiros, não fragmentados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí depois ele diz, fiel que vos chama, o qual também o fará. Porque é ele que chama e é ele que faz. O problema da ansiedade não é você ficar ansioso. O problema da ansiedade que Jesus vai tratar aqui é você andar ansioso. Porque a ansiedade vai vir sobre você e sobre mim.
Agora, a nossa ordem é lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, quando a ansiedade vem, você pode lançar sobre ele, ou você pode pegar a ansiedade no colo, começar a embalar ela, começar a dar alimento para ela, e essa ansiedade vai crescendo, daqui a pouco ela está te engolindo, e você não sabe o que aconteceu. Então, eu achei muito interessante essa palavra no grego, é dividir, separar em partes, cortar em pedaços. A ansiedade não quer você inteiro, ela quer você fragmentado. E se ela fragmentar você, meu amigo, você está perdido. Já a palavra inglesa, worry, significa pré-ocupação. O nome já fala, né? Pré-ocupação. É eu ficar pré-ocupado antes do tempo. Hoje nós temos aí, até minha esposa está estudando, nós temos aí uma turma que vai fazer o concurso. Está aí. Então, eu tenho visto isso, a preocupação desse concurso. Como que eu vou me sair nesse concurso? E a preocupação. A ansiedade vem do inglês antigo, irgan, que significa sufocar ou estrangular. Olha só, que interessante essa palavra do inglês. Sufocar ou estrangular. A ansiedade, ela vem para nos tirar o oxigênio, cortar o nosso fôlego, nos asfixiar. Ela vem para roubar as nossas forças e tirar a nossa perspectiva do futuro. A ansiedade vem para isso. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, sufocados, estrangulados, sem ar. Quantas vezes por dia você faz assim, ó? Sabe o que é isso? É ansiedade. Você está procurando oxigênio, você está estrangulado, você está sufocado. E o nosso Senhor vai dizer assim para você e para mim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Significa também você estar num lugar estreito, um lugar apertado. O pastor Glenn tem estudou aqui esse Salmo 118:5, quando a Bíblia diz assim: em meio à tribulação, invoquei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me deu folga. Essa palavra folga aqui significa lugar amplo, lugar espaçoso. É eu sair desse aperto, desse sufocamento e ir para um lugar amplo, para um lugar espaçoso. E quem que pode fazer isso na minha e na sua vida? Senhor. Em meio à ansiedade, em meio à tribulação, invoquei ao Senhor. E Ele me deu essa folga, esse sossego. Por que será que o nosso Senhor está dizendo para você e para mim: não andeis ansiosos por coisa alguma? Por que será que Ele está dizendo isso? Para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é o mal que atinge a todos, pobres e ricos, doutores e analfabetos, homens e mulheres, adultos e até mesmo crianças, pastores também, viu? Existe hoje uma pastorzada que anda numa ansiedade, num estresse, numa base de antidepressivo, de anti não sei o quê. Por que será isso? Porque a gente tem uma figura do pastor, aquele não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. E olha, hoje eu vejo na vida de alguns pastores que eu conheço, o estresse, a ansiedade, porque é muita coisa em cima de uma pessoa. E se você não souber canalizar isso para o trono da graça de Deus, para aquele que pode todas as coisas,
a gente acaba ficando doente e sofrendo, então é impressionante. Mas a ansiedade, ela atinge a todo, não tem ninguém que vai ficar de fora da ansiedade. Por isso a exortação de lançar sobre Cristo Jesus toda a nossa ansiedade, como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia é clara ao dizer no Salmo 9,10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Gente, tudo na minha e na sua vida vai desaguar nessa questão falta de conhecimento. Não esse conhecimento de ouvir falar, não esse conhecimento de intelecto. Ele está dizendo aqui, ó, em ti, pois, confiam os que conhecem. Quem conhece, confia. Por que você e eu não confiamos? Porque nós não conhecemos. Nós achamos que conhecemos alguma coisa, mas não conhecemos absolutamente nada. Nós vamos ver aqui algumas coisas aqui. A ansiedade e frustração são sinônimos de falta de confiança no Deus da providência, no Deus que está no controle de tudo e de todos. Eu vou repetir para você fixar bem na sua mente. A ansiedade e frustração são sinônimos de falta de confiança no Deus da providência e no Deus que está no controle de tudo e de todos. Ansiedade e frustração é falta de conhecimento, falta de confiança no Deus que diz que está no controle de tudo. Deus diz que está no controle de tudo. Agora, eu creio que Ele está no controle de tudo ou não. Então, quando Pedro está dizendo aqui, lançando sobre Ele, você só pode lançar sobre aquele que você conhece. Se você não conhece, se você não tem um relacionamento, a Bíblia diz que fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos chamados para a comunhão, para ter comunhão. Mas hoje, o sistema do mundo, esses poderes cosmocrátares, toda essa gama que o inimigo tem hoje nas mãos, ele usa para interter a você e a mim, com futebol, com isso, com aquilo outro. Você vê que é shopping que lança daqui, é shopping que lança de lá. A pessoa falou, você já foi no shopping novo? Eu falei, não foi ainda. Não fui. Mas você tem que ir. Um dia eu vou. Então, você tem que estar correndo, você tem que estar vendo tudo, participando de tudo. E a Bíblia diz, aquietai-vos. A Bíblia diz assim, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu fardo, ele está dizendo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. O pastor Humberto já contou aqui daquela história que o sujeito estava andando numa estrada rural, com a caminhonete, com a rural, e passando o sujeito com um saco de laranja nas costas. E ele passou, viu aquele homem, falou, deve estar indo para a cidade, posso dar uma carona para essa pessoa. Gatou uma ré, voltou, falou, amigo, está indo para a cidade? Estou, então suba aí, eu dou uma carona para você. O sujeito subiu, caminhonete e tal, segurou lá no Santo Antônio, e o cara foi dirigindo, quando ele olhou, o cara com o saco de laranja nas costas. O cara parou a caminhonete e falou, amigo, eu dei carona para você e dei carona para o saco. Mas, por que não? Coloca o troço ali do lado. Agora, nós temos um Deus
Que ele está dizendo, lança o teu fardo, lança a tua ansiedade, lança a tua preocupação sobre mim, porque eu vou cuidar de você, eu tenho que cuidar de você. Aonde que está o problema, meu irmão? Em ti confiam os que conhecem o teu nome. O problema seu e meu é que nós achamos que conhecemos a Deus. Achamos que conhecemos a Deus. O médico, doutor, estava falando lá no acampamento lá, da impotência por causa da ansiedade. Impotência sexual por causa da ansiedade. E ele estava falando que quanto mais graduada a pessoa é, quanto mais doutorado, quanto mais diploma ela tem, mais suscetível ela está à impotência. Eu falei, rapaz, eu dei graças a Deus pela minha ignorância ontem. Falei, que bom que eu não tenho tanto. Aí pegaram no pé de uns doutores que tem lá e eu falei, rapaz, que pesquisa interessante. Então, gente, a pergunta que você tem que fazer para o seu coração e a pergunta que eu tenho que fazer para o meu coração é essa: será que eu realmente conheço a Deus? Será que vocês realmente conhecem a Deus? Às vezes, quando algumas pessoas dizem assim, rapaz, eu conheço. O que você conhece? Eu conheço Bíblia. Conhece a Bíblia? Conheço. Conheço doutrina. Conheço. Eu estudei. Eu fiz 4 anos, 6 anos de seminário. Eu sei, eu conheço. E eu falo, O pastor Glenn já se referiu aqui a um advogado que chegou para ele e falou assim, eu já conheço esse livro aí, eu já conheço a Bíblia. Eu já li esse livro uma vez inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Eu sei tudo que está aí dentro. E depois ele se reportou a Jorge Emília, com velhinho, com 90 e tantos anos, quando a repórter veio perguntar para ele, senhor Emília, o que o senhor mais gostaria de conhecer na vida? Um homem que, segundo os biógrafos, leu a Bíblia mais de 200 vezes. Leu a Bíblia mais de 100 vezes de joelho. Quando a repórter perguntou para ele, ele foi se curvando e disse assim, a palavra de Deus, minha filha, que eu não conheço. Um leu uma vez e diz, eu conheço. O outro leu 200 vezes e falou, eu não conheço. Às vezes a pessoa fala, não, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conheço. Meu irmão, o que é vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você e eu vamos precisar de uma vida eterna para conhecer a Deus e não vamos conhecer. Aí você vive aqui 70, 80 anos, você faz um curso, você faz um doutorado, você faz um troço aí, e diz para mim que conhece alguma coisa? O que você conhece, o que eu conheço? Fala para mim. Eu sou doutor em divindade. Doutor em quê? Em divindade. Eu fico olhando, pensando, meu Deus, a vida eterna eu não vou conhecer a ti. E agora, acho que porque conheço uma doutrina, ontem um pastor lá no acampamento disse que o pecado dele era se jactar de conhecer, o orgulho dele, o pecado dele era essa jactância de conhecer a doutrina correta da Bíblia. Eu falei, isso é pecado mesmo. Eu tenho o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Você tem? Que bom. Que bom que você tem. Mas ele diz assim, em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome. Aí quando dá um apertinho na vida do sujeito, você vê se ele conhece mesmo. Aí você vê. Aí você vê o desespero dele. Querendo fazer igual o Didi. Lembra do Didi? Suicidar, se matar? Dá uma coisinha, a pessoa fica, e agora? E agora, o que faremos? O que faremos?
Nós vamos ver o Deus aqui que está no controle de tudo. Eu não sei que hora que vocês vão sair daqui, não. Eu tenho experiência. Experiência do quê, meu irmão? Experiência de vida. Que vida? Uma vida de 70, 80 anos, de 120 anos? Que experiência que você tem? Ah, mas tem gente besta nessa vida, viu? Jesus falou assim, lá em Mateus. Por aquele tempo, Jesus exclamou, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas. Que coisas? As coisas referentes a Ele, as coisas referentes à palavra de Deus. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Meu irmão, se o Filho não revelar-se a você, se o Filho não revelar-se a mim, nós jamais o conheceremos. Se ele não se revelar a você e a mim, nós não vamos conhecer. Você pode conhecer doutrina. E a Bíblia é espetacular, porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito que traz vida, traz revelação. Às vezes você pode conhecer Bíblia, conhecer doutrina, mas ser enxertado, ter aquela revelação, aquele descanso no coração, isso é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. Só Ele que pode fazer. Então, só o Filho que pode revelar-se a você. Só Ele. Se Ele não fizer isso, você jamais conhecerá. Aí você diz assim, quem é Deus? Poderíamos colocar aqui vários atributos de Deus, mas vamos colocar aqui os principais. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O que é onipotente? É aquele que pode todas as coisas. O que é onisciente? É aquele que sabe todas as coisas. O que é onipresente? É aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus é isso. E você? Quem é você? Quem sou eu? Um serzinho que não tem nenhum desses atributos de Deus, que é pecador por natureza, refém de um pecado que, não da natureza pecaminosa, porque a natureza produtora dos pecados foi crucificada em Cristo. Mas eu ainda vivo num corpo de pecado, eu ainda gemo, como Paulo vai dizer lá em Romanos, que não só a criação, mas também nós mesmos gememos em nós mesmos. Essa luta, suportamos angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Ele está falando aqui para quem tem as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o pecado ainda continua nesse corpo mortal. E aí, você acha que conhece Deus, que pode se igualar a Deus. Nós temos que botar a boca no pó e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dessa minha arrogância de querer saber, de pensar que eu sei que eu conheço alguma coisa. A Bíblia diz que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito, a queda. Quantas pessoas caíram por causa dessa altivez, dessa coisa, e é só o Senhor pela misericórdia dele. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas e a ausência da comunhão com Deus abrem a porta para a ansiedade. O que abre a porta da ansiedade? A pressão da vida, falta de comunicação, isolamento das pessoas, ausência de comunhão com Deus. É isso que vai abrir a porta para a ansiedade. O oposto de confiar em Deus é ansiedade e frustração. Eu quero ler esse texto aqui, Mateus 6, do 25 a 34, eu não coloquei ele todo no boletim, que ia ficar comprido, mas vocês acompanhem aí,
Jesus dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Observar como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Porventura não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E agora eu quero ler esse mesmo texto na Bíblia, a Mensagem. Eu queria que você prestasse atenção. O mesmo texto, mas é uma Bíblia contextualizada. É a Mensagem, ele diz assim, se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão que pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora da moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Muito mais coisas para se ver que as roupas que se usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo em dinheiro gasto com moda, pensam que faz alguma diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram. Mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres na lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar e não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim aos cuidados de Deus. Quem não conhece Deus, não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas também, mais vocês que conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha, orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa, a provisão, e as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está dizendo agora, e não se preocupem quanto ao que pode ou não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará para ajudá-los. Resumo tudo isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nesse texto, Jesus faz referência 5 vezes. 5 é o número do quê na Bíblia? Da graça. Coincidência? Jesus faz referência 5 vezes à ansiedade e à inquietação. No original grego, a oração foi construída de maneira correta. Parem de se preocupar. Já no versículo 31, o sentido é diferente e significa: não comecem a se inquietar. Assim, Jesus enfatiza a seguinte ideia nessa passagem: se vocês estão ansiosos, parem. Se ainda não começaram a ficar ansiosos, não o façam. Não se inquiete com o que haver de comer, beber ou vestir, e muito menos com as circunstâncias desconhecidas do amanhã.
Quando Jesus, ou Paulo, ou Pedro dizem para não ficarmos ansiosos, isso é uma ordem, um mandamento. A frase não andeis ansiosos possui uma ordem moral, ou seja, Deus não quer que fiquemos ansiosos por coisa alguma. Paulo também afirma essa verdade em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Portanto, nesse prisma, ansiedade é pecado. Primeiro, porque é a falta de confiança no que Deus está dizendo em sua palavra. Uma linda canção diz assim: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Olha só, solta o cabo das naus, põe os remos nas mãos. Gente, como é difícil isso. Você dizer para Deus, eu não controlo mais a minha vida, mas a minha vida agora, eu estou botando os remos aqui para cima e é o Senhor que faz, é o Senhor que opera. Engraçado que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressurgiu. Para quem que você vive, para quem que eu tenho vivido? Para mim ou para aquele que por mim morreu e ressurgiu? Será que sabemos o que isso significa? Descansar é confiar em Deus. Jesus disse que o Pai Celeste cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais dos homens e de suas necessidades. Quando permito que a ansiedade me domine, quando permito que a ansiedade domine o meu coração, estou dizendo, pensando e acreditando que Deus não se importa comigo e que Ele não cuidará de mim na situação que está me deixando ansioso, irritado ou frustrado. Olha só. Imagine uma pessoa que você ama. Imagine uma pessoa que está sob a sua tutela. Um filho teu chegar para você e dizer assim: eu não confio em você, pai. Eu não confio em você, mãe. Eu não confio que você vai me suprir. Eu não confio que você vai cuidar de mim. Isso não seria uma afronta para você? Como é que você ia se sentir com um filho dizendo isso? Mas é isso que você e eu dizemos para Deus com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, com as nossas frustrações. É isso que nós dizemos a Ele. Quando a Bíblia diz, 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amar o mundo significa amar esse sistema maligno que controla o homem. Hoje, muitas pessoas conformam-se com esse sistema maligno do mundo. O mundo sempre nos diz que precisamos de mais para sermos felizes e aceitos. Que não fiquemos contentes com o que possuímos. Em contrapartida, a palavra de Deus nos exorta em 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento é um aprendizado que recebemos daquele que é a fonte de todo contentamento. Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado,
como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Ele está dizendo aqui, um homem que aprendeu. E de quem que ele aprendeu? Daquele que diz, vinde a mim, aprendei de mim. Então, se Paulo aprendeu, será que eu posso aprender? Será que vocês podem aprender? Então ele está dizendo aqui, eu aprendi a viver contente, toda e qualquer circunstância. O que era contentamento para o apóstolo Paulo? Contentamento para o apóstolo Paulo, sabe o que era? Ter uma roupa para vestir e ter um prato de comida para comer. Contentamento para ele é isso. Uma peça de roupa e comida. Lá em 1 Coríntios ele vai dizer assim, até essa presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Sofremos fome, sede e nudez. Em 2 Coríntios ele vai dizer assim, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Contentamento para Paulo era ter roupa e ter comida. Contentamento para você, contentamento para mim é o quê? O que é contentamento para você? O que você tem que ter para estar contente? Uma casa de 6 milhões? Um carro de 300 mil? Lembre-se que Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Lembre-se que ele vai dizer assim lá em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Aonde que Paulo, qual que era o foco da vida de Paulo? As coisas desse mundo aqui, as coisas que vão ficar nesse mundo aqui? O foco de Paulo era a pessoa de Cristo. O foco de Paulo era o amor de Cristo. Por isso que ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Será que fome e nudez vai me separar do amor de Cristo? Quem está dizendo isso aqui é pessoa que sentiu na pele o que era passar por fome e passar por nudez. Porque ele disse que ele teve épocas na vida dele que ele não tinha roupa para vestir. Aí você tem comida a hora que quiser. Às vezes eu chego em casa com a fome, eu abro aquelas armário, é bolacha bono, é biscoito não sei do que, abro o congelador, é sorvete, é coisa, e eu vou catando aquele troço e vem trazendo, e a mulher chega aí, é aquela briga, porque tem janta e eu já estou lá. Aí você abre o teu guarda-roupa, como é que está o guarda-roupa? Aí você fala assim, preciso comprar roupa, não tem roupa. É desejo ou é necessidade? Essa palavrinha. Então, gente, contentamento para Paulo e contentamento para você e para mim, não adianta não. Uma pergunta deveria nos inquietar. Onde está a nossa pátria? Paulo responde essa pergunta. Em Filipenses 3, 19 e 20, aqui ele vem falando dos inimigos da cruz de Cristo. Aí no 3,19 ele diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só. Se preocupa somente com as coisas terrenas, aqui e agora, mas a nossa pátria está nos céus. Essa carta de Filipenses, Paulo escreveu para falar dos 4 ladrões da alegria. Quando você vai estudar o contexto dessa carta, a situação de Paulo nessa carta, o sofrimento de Timóteo, preocupado com Paulo,
apavorado com Paulo, preso, esperando só um decreto para ser decapitado, uma carta que ele vai falar sobre alegria, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele vai falar dos 4 ladrões da alegria, o que rouba a alegria dos cristãos? As circunstâncias, as pessoas, as coisas e a preocupação e a ansiedade. Você olha a situação de Paulo e olha o que ele escreveu, você fala, isso aqui é um paradoxo, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma coisa. Ele tinha que estar aí apavorado, tinha que estar aí gemendo. Ele está se alegrando. Por quê? Porque era um homem que sabia que Deus estava no controle de todas as coisas na vida dele. Será que eu sei que Deus está no controle de todas as coisas da minha vida? Pode-se dizer que a ansiedade é pecado. Isso aqui é o meu tradutor aqui que colocou isso. Que eu tinha colocado um pouquinho mais pesado esse negócio. Jesus está dando um mandamento, está dando uma ordem moral. Não andeis ansiosos. O que é pecado? Biblicamente falando, pecado é transgressão da lei, pecado é incredulidade e tudo que não provém de fé é pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Ele está dizendo na lei moral dele, não andeis ansiosos. Aí eu ando ansioso. Onde que eu estou? Eu estou em pecado. Estou fora da vontade dele. Volto a lembrar. Você ficar ansioso não é pecado. Você andar ansioso é pecado. E a ansiedade ela vai te sugando, ela vai te sufocando, ela vai. Lembre-se que Satanás se alimenta das nossas ansiedades. E ele vai te prendendo ali. Então, ansiedade é pecado. Pronto, falei. É uma recusa interior da soberania e providência de Deus em nossas vidas, em nossa vida. Quando estamos ansiosos, estamos dizendo que Deus não sabe controlar esse mundo, nem as circunstâncias que estão em nossa volta. Será que cremos que Deus realmente está no controle de tudo? Se realmente crêssemos, não ficaríamos ansiosos, angustiados ou frustrados. O salmista diz algo surpreendente no Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Havia ainda. Esses dias aqui, eu não creio que seja somente a extensão das nossas vidas. Eu creio que esses dias aqui são todos os eventos, todas as circunstâncias que acontecem na minha e na sua vida, na nossa existência nesse mundo aqui. Tudo que acontece na nossa vida. Já tem, não vamos entrar aqui na questão do pecado. Eu posso escolher, eu posso decidir, pecar eu posso decidir, mas o que eu quero que você entenda é que tudo que acontece na sua vida e na minha vida, Deus já vinha, porque Ele vai dizer que Ele conhece todas as estrelas e conhece... Gente, esse Deus é grande demais. Então eu tenho que crer que tudo que acontece na minha vida já estava escrito no livro dele, furar o pneu do carro tal dia em tal rodovia. Estava predeterminado por ele. Será? Eu creio que sim. E aí você desce como? A Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Aí você desce reclamando, chiando, logo agora, com essa chuva, com esse sol. Por que não furou lá perto do posto? E isso, aquilo, outro. O que você usa para medir a febre de uma criança? Termômetro. Sabe qual que é o termômetro que Deus usa para medir a sua maturidade e a minha maturidade espiritual? Na hora que vem uma pancada na minha e na sua vida, o tempo da pancada, o tempo que você demora para agradecer a Deus e falar, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas a tua palavra diz que tudo contribui para o meu bem. Então, louvado seja o teu nome por isso. Eu acho que esse é o termômetro. Então, quando alguma coisa
frustrante acontecer com você, lembre-se que aquilo faz parte do plano de Deus para a sua vida naquele dia. Deus escreveu cada detalhe, cada evento, cada circunstância da existência humana. Ele conta as estrelas, chamando cada uma pelo seu nome. Quando algo frustrante acontecer conosco, devemos nos lembrar que esse fato faz parte do plano de Deus para a nossa vida, naquele dia. Por essa razão, vida cristã verdadeira é dependência. Essa oração que nós tínhamos que fazer todo dia: Senhor, me capacite a passar por este vale da sombra da morte, te louvando e adorando. A frustração e a decepção irão desaparecer dessa maneira. Todavia, poderão voltar, e vai voltar. É por essa razão que recebemos a ordem: lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Como também as seguintes exortações, em 1 Tessalonicenses 5,18 e Provérbios 3, 5 e 6. Sabemos que todas... Não. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você diz amém. Eu sei que tudo contribui para o bem, para o meu bem. Eu sei. Será que sabe? Será que eu sei? Porque se você realmente soubesse, você não ia ficar com a carinha de frustrado. O que aconteceu com você? Sei. Não passei no concurso. Não passou? Você não sabe que tudo contribui para o teu bem? Sei, mas eu achava que Deus não soube. Deus não soube o quê, meu irmão? Então, a gente fala, não, eu sei, não sabemos não. Se nós soubéssemos, não ficaríamos ansiosos e frustrados. Por isso que ele diz lá, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Esse saber de Romanos 8, 28 e o saber de Romanos 6, 6, no original grego, é gnosco a palavra. Essa palavra gnosco, ela significa vir a conhecer, obter conhecimento, tornar-se conhecido, entender, perceber. Não é o oida. O oida é o perceber intelectual, é o perceber com os olhos, é perceber com os sentidos. É você saber de um fato. Às vezes a pessoa diz, não, eu sei que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Será que sabe mesmo? Sabe intelectualmente ou sabe por revelação? Sabe a letra ou sabe o espírito? Aí a gente conhece uma doutrina, conhece um negócio, carrega aquilo nas costas, acha que é o nascido de novo, acha que é o bam, e ainda fica botando o dedo no outro e falando o outro não sabe, o outro está lá fazendo coisa. Então, esse saber aqui é esse saber de conhecer, de experimentar. E quem que vai dar esse saber, esse conhecimento para você? É só Deus. Se Ele não der, não adianta. O problema da cristandade em geral é que ela tem seus próprios esquemas, planos e pensamentos. E queremos que Deus se enquadre em todos eles. Mas Deus nos diz assim em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Olha aí. Os pensamentos que Deus tem para os seus filhos são pensamentos de paz. Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aonde que você e eu vamos encontrar descanso para a nossa alma? É no Senhor. É no Senhor. Somente o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo Jesus, pode nos capacitar e nos levar a uma vida sem ansiedade e frustração. Temos hoje livre acesso ao trono do Pai, onde encontramos graça e misericórdia e socorro em momento oportuno. A Ele sejam dadas glória, honra e poder. Por quê? Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Então, gente, o que eu vou fazer com a minha ansiedade? Quando a Bíblia diz assim, olhando firmemente, fixamente para Jesus, autor e consumador da fé. Eu preciso olhar para esse Jesus. E aonde que eu vou olhar para esse Jesus? Na palavra. Ele diz, as Escrituras testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter desvida. É na palavra. Olhando firmemente, fixamente para Ele, aprendendo dia a dia a lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.